Antes de começar, gostaria de deixar uma coisa clara. Eu amo muito a Ellen. Já vivemos juntos por cerca de 3 anos, mas nos conhecemos desde a infância. Na verdade, éramos amigos de infância. E sei que isso pode soar como um conto de fadas para alguns, mas realmente parecia que nossa trajetória sempre esteve ligada. Mesmo após a graduação, quando namoramos outras pessoas, sempre parecia certo quando estávamos juntos. Então, não sei por que demorei tanto para convidá-la para sair, mas estou muito feliz por ter finalmente feito isso. Nós compartilhamos os mesmos gostos musicais, cinematográficos e até gastronômicos. Rimos das mesmas piadas bobas e sabemos exatamente como nos apoiar em momentos difíceis. Ellen é a pessoa mais gentil, doce e amorosa que já conheci. Já até conversamos sobre nossos planos para o futuro, incluindo o casamento e a possibilidade de ter nossos próprios filhos. Portanto, é doloroso como tudo saiu tão terrivelmente errado em apenas 4 noites. Também é importante mencionar que Ellen não tem muita família além da minha. E algumas tias distantes que ela nunca conheceu e cujos nomes desconhece. Eu venho de uma família grande, com 4 irmãos e muitos primos que sempre estavam presentes e nos ajudavam quando enfrentávamos problemas. Ellen não teve essa mesma sorte. Ela não tem irmãos, e seu pai era um alcoólatra abusivo que faleceu quando ela era jovem. Sua mãe, uma pessoa incrivelmente gentil e inspiradora, cuidou da família sozinha durante muitos anos e se tornou uma segunda mãe para mim. Portanto, quando ela faleceu no ano passado, isso nos afetou profundamente. No entanto, Ellen permaneceu forte. Ela não é do tipo que expressa seus sentimentos com facilidade, então é preciso ser muito atento para entender o que ela realmente está sentindo. Eu costumava me orgulhar de ter essa habilidade, pois sentia que a conhecia melhor do que a mim mesmo. É por isso que toda essa situação é tão estranha e, para ser sincero, assustadora. Naquela noite, estávamos na cama e eu estava sonhando. Não consigo lembrar exatamente do que era o sonho, mas tenho certeza de que era algo importante. Então, ouvi a voz dela bem perto do meu ouvido. Toque, 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 toque. Ela estava acariciando meu cabelo gentilmente enquanto estava sentada na cama e olhando para mim. Abri os olhos lentamente, ainda sonolento. Ei, o que está acontecendo, querida? Ela continuou me olhando com intensidade e repetiu. Toque, 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 toque. Olhei para o relógio digital na cômoda. Eram 3h27 da manhã. Eu teria que acordar para o trabalho em poucas horas. O que você quer, Ellen? Ela fez uma pausa e então disse. Por favor, responda à piada, querido. Toque, 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 toque. Está bem, eu concordei, principalmente porque esperava que houvesse algum tipo de surpresa por trás disso. Ellen não fazia coisas sem motivo. Quem está aí? Perguntei. Um sorriso se espalhou pelo rosto dela quando ela respondeu. Eu não, portanto, não atenda à porta. Fiquei olhando para ela confuso. O que aquilo significava? Isso é tudo? Perguntei. Essa é a piada? Sim, ela disse, deitando-se no sofá e se cobrindo com um cobertor. Obrigada por responder. É estranho, eu disse, fechando os olhos e tentando voltar a dormir. Na manhã seguinte, a rotina seguiu como de costume. A conversa estranha que tive com Ellen no dia anterior só me veio à mente quando estava sozinho no banheiro, escovando os dentes. Naquele momento, eu não tinha certeza se aquilo realmente havia acontecido ou se era apenas um sonho bizarro. Depois, nos reunimos para o café da manhã, e Ellen estava agindo de maneira completamente normal, lendo em voz alta algo de uma revista de moda. Para ser sincero, eu não estava realmente prestando muita atenção. No entanto, aproveitei a oportunidade para mencionar o que aconteceu na noite anterior. Inicialmente, ela parecia não ter ideia do que eu estava falando. Mas então seus olhos se fixaram em mim, e aquele mesmo sorriso da noite anterior apareceu brevemente em seu rosto. Foi nesse momento que eu soube que não havia sido apenas um sonho. Quando questionei mais a fundo, ela minimizou a situação e pareceu perder o interesse quando minha curiosidade aumentou. Mesmo que talvez devesse ter persistido, desisti. Tinha trabalho e outros assuntos para cuidar, então decidi ignorar o evento estranho e acreditar que não se repetiria. No entanto, na noite seguinte fui acordado pela voz de Ellen. Toque, toque. Houve uma pausa. O que está acontecendo agora? Eu disse. Ellen, o que você está fazendo? Toque, toque. Ela repetiu. Dessa vez, ela nem mesmo estava me tocando. Apenas estava sentada na cama, olhando para mim com o mesmo sorriso. No entanto, seus olhos pareciam maiores e piscavam em intervalos mais longos.
Verifiquei o relógio. Mais uma vez, eram 3 horas e 27 minutos. Ellen, por favor, o que está acontecendo? Tenho trabalho dentro de algumas horas. Não posso me dar ao luxo de acordar no meio da noite para brincadeiras de toque, toque. Toque, toque. Está ficando assustador, você sabe. Não tenho certeza se isso é alguma brincadeira que você está fazendo, mas isso está me incomodando. Responda, toque, toque. Suspirei, mas também soltei uma pequena risada. Era assustador, é verdade. Mas ela era minha Ellen, afinal. Então não me incomodou tanto quanto poderia. Quem diabos está aí? Respondi de forma brincalhona. Eu não, portanto não atenda à porta. Por algum motivo senti um arrepio na espinha. Era a mesma resposta de antes, e eu ainda não entendia o que ela queria dizer com isso. Mas a forma como ela disse, com uma voz estranha e monótona, contrastava com seu sorriso e me deixava confuso. O que isso significa? Perguntei. Sinceramente, não entendo. Ela apenas sorriu e voltou a dormir. Meu coração estava acelerado, mas eu fiz o mesmo. No dia seguinte, tentei abordar o assunto novamente. No entanto, Ellen continuou evasiva em suas respostas, mal dizia alguma coisa. Era como se ela não pudesse falar sobre o assunto, o que era muito incomum, considerando que normalmente éramos abertos em nossas conversas. Eu disse a ela que precisava estar descansado para o trabalho, algo que ela deveria entender, e que não estava gostando das brincadeiras noturnas. Ela apenas assentiu, e eu decidi não pressionar mais, não querendo magoá-la e tendo minhas próprias obrigações a cumprir. Quando retornei para casa, compartilhamos uma refeição, assistimos a um filme e fomos descansar. Toque, toque. Meus olhos se abriram de imediato. Na verdade, eu mal havia conseguido pegar no sono. Eu tinha a certeza de que ela faria isso de novo, e isso ocupou meus pensamentos durante todo o tempo. Verifiquei o relógio. Eram 3 horas e 27 minutos. Toque, toque. Ponderei em ignorá-la, apenas fingir que estava dormindo para que ela não me acordasse. Então, fechei os olhos lentamente, esperando que ela não tivesse percebido que eu os abri e fiquei quieto. Toque, toque. Mas ela persistiu. Ela não parou. Regulei minha respiração, mas ela continuava insistente. Toque, toque. Não vou responder à sua brincadeira, Ellen. Pare com isso. Toque, toque. Eu continuei ignorando, mas ela não desistia. Ela nunca havia sido tão persistente antes. Tentei ignorar, mas estava ficando irritado e, sinceramente, estava começando a sentir medo. Por que Ellen estava fazendo isso? Por que todas as noites, no mesmo horário, minuto após minuto? Por que ela não me deixava dormir até que eu respondesse? Toque, toque. Finalmente, levantei-me abruptamente. Droga, Ellen! Eu estava pronto para uma discussão, mas quando finalmente olhei para ela, algo aconteceu que me fez perder as palavras. Ela não estava sorrindo, não estava piscando. Apenas olhando diretamente para mim, fixada como uma estátua. Sua boca se movia lentamente e ela não parava. Toque, toque. Eu não sabia como reagir ou qual expressão eu tinha ao vê-la, mas meu coração deu um salto. Era assustador, como se o olhar dela me paralisasse no lugar. Um olhar vazio. Toque, toque. Quem está lá? Perguntei, sentindo como se fosse a única saída daquele pesadelo. Não há ninguém, portanto não abra a porta. Ela murmurou fracamente. Então Ellen fechou os olhos lentamente e deitou-se. Fiquei observando enquanto ela adormecia profundamente. Levantei-me e saí do quarto. Desci as escadas e me sentei no sofá da sala, olhando para o céu noturno lá fora e absorvendo o silêncio da vizinhança. Meu coração continuava acelerado. Eu estava com muito medo de dormir no mesmo quarto que minha namorada. Tudo por causa de uma maldita brincadeira de toque-toque. Mas isso não era natural. Pensei em ligar para alguém. Pensei que talvez fosse algum tipo de distúrbio do sono, como o sonambulismo. Mas nada disso fazia sentido. Eu me sentia exausto. Decidi que, pela manhã, ligaria para um velho amigo que é psicólogo e buscaria a opinião de um profissional. Algo estava claramente errado com Ellen. Permaneci no sofá enquanto o dia amanhecia, e quando Ellen acordou, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Até me perguntou por que eu não estava na cama. Eu não respondi. Na verdade, não troquei uma palavra com ela e simplesmente saí para trabalhar. Ela parecia muito chateada, mas eu não sabia o que fazer a respeito. Assim que cheguei ao trabalho, liguei para meu amigo e detalhei tudo o que estava acontecendo, como estou fazendo agora. Ele não parecia tão preocupado quanto eu imaginava, mas concordamos em agendar uma consulta para a próxima semana.
Agora só precisava convencer Ellen a me acompanhar. Recebi diversas mensagens de texto dela, nas quais ela parecia extremamente preocupada, triste e até confusa. Ela se desculpou muitas vezes, o que partiu meu coração. Eu me senti mal por isso, mas acabei respondendo e a fiz prometer que não repetiria o comportamento. Também compartilhei com ela sobre a consulta, e apesar de sua relutância, ela concordou em ir comigo. Assim, conseguimos fazer as pazes. Afinal, estamos falando da Ellen, a garota que conheço desde os 6 anos de idade. A mulher que amo e que cuidou de mim ao longo dos anos. Apesar de seu comportamento estranho me preocupar, ela não estava fazendo nada particularmente assustador ou perigoso. Então, por um momento, me convenci a dar a ela outra chance. Quando voltei do trabalho, passamos algum tempo juntos, e ela até preparou minha refeição favorita. Ellen estava agindo de forma gentil e carinhosa, como costumava ser. Dormi ao lado dela em nosso quarto, embora ainda estivesse um pouco relutante. Toque, toque. Eu não podia acreditar. Ela havia prometido que não faria isso. Toque, toque. Olhei para o relógio. 3 horas e 27 minutos, como sempre. Toque, toque. Estava deitado de bruços e não conseguia ver o rosto dela. Na verdade, nem me dei ao trabalho de olhar para ela. Naquele momento, eu me sentia mais triste do que assustado, principalmente por ela ter quebrado sua promessa. Toque, toque. Quem está aí? Perguntei, determinado a voltar a dormir. Eu não. Portanto, não atenda à porta. Ela respondeu. Fiquei em silêncio e fechei os olhos, esperando apenas lidar com isso até a consulta na próxima semana. Surpreendentemente, consegui voltar a dormir, provavelmente porque não tinha descansado bem desde a noite anterior. Na manhã seguinte, não falei muito com Ellen, e minhas respostas foram curtas. Esperei que ela tentasse se desculpar novamente, como fez no dia anterior, mas ela permaneceu em silêncio na maior parte do tempo, como se tivesse aceitado a situação. Parecia cansada, ou pelo menos um pouco fraca. Fui trabalhar, mas não conseguia parar de pensar nela, e não recebi nenhuma mensagem dela durante o dia. Quando voltei para casa, tivemos o jantar mais silencioso da minha vida. E ela mal tocou na comida. Decidi que ela ficaria no quarto e eu dormiria no sofá. Não estava certo se isso a impediria, mas mantive a esperança de que ela não desceria apenas para me contar a mesma piada de toque-toque novamente. Me cobri com um cobertor, afastei a sensação desconfortável e tentei dormir. Tive um sono profundo, sem sonhos, como se estivesse perdido na escuridão. Então ouvi uma respiração. Abri os olhos e vi Ellen de pé sobre mim, olhando fixamente com olhos grandes e pupilas dilatadas, mas com uma expressão completamente neutra. Ela estava me observando dormir. Quase gritei de terror, pulei do sofá e ela continuou me observando enquanto eu me afastava no escuro. Por um momento olhei para o relógio. 3 horas e 27 minutos. Ellen, o que você está fazendo? Perguntei desesperado, mas ela permaneceu imóvel e não disse nada. Apenas continuou me olhando como se pudesse ver através de mim. Então, ouvi uma batida na porta da frente. Instintivamente, olhei na direção da porta e as batidas continuaram. Quem está aí? Gritei. As batidas pararam e uma voz respondeu. John, você pode me ouvir? Abra a porta, por favor. John, por favor, abra a porta. Congelei no lugar. A voz continuou me chamando, mas eu não conseguia acreditar. Era a voz de Ellen, vindo do outro lado da porta. Mas não podia ser. Eu te imploro, John. Abra a porta, é sério. Ela não sou eu juro. Ela não sou eu. Lentamente, virei a cabeça para olhar para Ellen, parada na frente do sofá. Ela continuava me olhando, com os mesmos olhos fixos e um sorriso largo e terrível no rosto. As batidas continuaram. John, abra a porta. Por favor, você tem que confiar em mim. Fiquei imóvel, sem saber o que fazer, e não me lembro do que aconteceu depois disso. Acordei no meu quarto, o relógio digital marcando 4 horas e 21 minutos. Ellen não estava ao meu lado, e eu estava completamente sozinho. Tremia incontrolavelmente e não sabia o que estava acontecendo. Não me lembrava do que aconteceu depois de ver sua terrível tristeza. Não sabia se tinha aberto a porta. Tentei encontrar meu telefone para ligar para a polícia ou para alguém que conhecesse, mas o deixei lá embaixo. Tudo o que tenho agora é o laptop de Ellen, e é onde estou escrevendo isso agora, em busca de conselhos. Porque não consigo descer. O corredor está escuro, muito escuro, quase como se as sombras estivessem se movendo pela sala. E posso ouvir um som fraco e arranhado vindo de baixo. O que devo fazer?